Boa noite, muito boa noite para você que já está nos acompanhando. Mais uma semana se iniciou. Com a graça de Deus, a gente vai romper mais uma. Só peço para você que está chegando a hora, se está tudo certo com o áudio, o vídeo, tá me vendo, me ouvindo normal, para a gente dar sequência nesse assunto tão importante que é a nutrição do cafeeiro. Quando o pessoal vai chegando, já deixa nos comentários de onde você fala, se você planta, vai plantar, se é produtor, se trabalha no agro. Deixa aqui nos comentários para eu saber quem é você. Enquanto o pessoal vai entrando, sobre o tema de hoje é um assunto muito abrangente, tem muita coisa sobre. Se você fizer uma varredura aqui no YouTube, você vai achar coisa aí do arco da véia, porque sobre nutrição, adubação, tanto solo quanto foliar, tem muita coisa boa, muita coisa que você acaba não aproveitando, mas que às vezes traz uma confusão, né? Fica sempre aquela dúvida lá, será que eu devo fazer isso, não devo? E se eu fizer, e se eu não fizer? Aí às vezes você acaba tomando uma decisão precipitada por falta de conhecimento. Tem o prejuízo da aquisição de um insumo, um fertilizante que não deveria ter sido aplicado, e lá na frente o outro prejuízo porque não teve uma produtividade que te atendeu. Então é muito importante toda tomada de decisão nessa fase agora, né? Pós-colheita, quando você já começa a planejar o próximo ciclo, porque muitos produtores, e é o certo a se fazer, a aquisição de todo o fertilizante agora, ainda que você não leve para sua propriedade, né? Fique no armazém da cooperativa, da revenda, e você pegue posteriormente. Mas é interessante você já fazer a compra desse insumo agora, para não só garantir que quando você for aplicar, você já tenha esse fertilizante, e por conta de oscilações de preço também. Pode ser que quando você for comprar, esse fertilizante esteja mais caro. E aí, uma demanda um pouco mais concorrida, você pode ter atraso na hora de fazer a adubação da sua lavoura. Então, se você ainda não comprou, já se planeja aí para comprar. Antes de mais nada, saiba qual você vai adquirir. É sempre bom ter um técnico, seja da revenda, da cooperativa que você faz a aquisição, para te ajudar, né, nessa hora, né? Seja através de interpretação da análise solo, com as perspectivas da próxima safra, porque tudo anda alinhado. E aí, para você atingir seus objetivos, você tem que trilhar o caminho desde já. E aí, qualquer coisa que saia do programado, você vai saber aonde que foi esse erro e vai conseguir consertar para as próximas safras. O pessoal aí já está chegando. Como é um assunto com muito conteúdo, né? Muito abrangente, eu já vou começar agora, e o pessoal que for entrando pode voltar, a live também vai ficar disponível aqui para você assistir
durante a semana, durante o ano, como você achar melhor, por conta do nosso horário também. Se eu não começar agora, vai chegar 10 horas da noite, a gente vai estar falando de adubo aqui ainda. Então, deixa eu abrir a apresentação aqui para já começar o nosso tema. Só comenta aqui se você está vendo a tela compartilhada. Tá com o tema a foto do vídeo, qual o melhor adubo para lavoura. E é para estar minha telinha no canto inferior. Se tiver tudo certinho, a gente já inicia. Deixa eu ver, ainda não. Agora eu acho que vai. Então, qual é o melhor adubo para lavoura de café? É um tema que é muito, muito, muito abrangente. Não dá para eu te falar aqui que tem um específico, tem um ideal, porque vai muito da sua realidade, de como você faz a utilização, se você aplica a lance manual, se você tem equipamentos que fazem a aplicação desses fertilizantes, o potencial produtivo da sua lavoura, a qualidade que você busca desse seu café e também o recurso, né? A quantidade de recursos que você tem disponível para fazer o investimento desses fertilizantes. Tudo tem que entrar numa conta e essa conta tem que fechar. Você não vai adquirir uma tecnologia nutricional para sua lavoura, sendo que você vai ficar apertado, vai comprometer a renda da sua casa, da sua família. Então é interessantíssimo que você faça esse planejamento de acordo não só com a lavoura, o que ela vai te entregar, mas o que você pode destinar para ela também. Alguns conceitos de adubação. O que é adubação propriamente dita, né? É você adicionar na sua lavoura o que ali não tem. Seja fertilizantes, né? Macronutrientes como nitrogênio, fósforo, potássio, micronutrientes, boro, cobre, molibdeno, enfim, são vários que a gente vai ver dentro da nossa apresentação aqui, porém que no solo, na sua lavoura lá hoje, não tem, e a cultura ela precisa. Alguns elementos ela precisa em maior quantidade, outros em menor quantidade, mas todos que você vai ver aqui são necessários para o desenvolvimento da planta. Aí tem as formas, né, que você pode fazer a aplicação, alguns via foliar, outros via solo, alguns das duas formas, e isso varia de acordo com a necessidade da lavoura, principalmente quando você já faz uma estimativa de produtividade e você trabalha em cima dessa estimativa, você vai adubar de acordo com a necessidade. E por que eu devo adubar, né? Porque a planta ela necessita de todos esses elementos para completar o ciclo dela. Então, se faltar um elemento dentro do ano que ela não tiver acesso, ela não vai completar o ciclo. Então você vai ter perda de produtividade por conta de não ter feito a aplicação de determinado elemento. E, primeiramente, aí, o intuito da adubação é você elevar a produtividade. Você trabalha tanto, se desgasta,
acorda cedo, dorme tarde, para no final não colher nada? Não, né? Então, sempre o propósito, o objetivo é trabalhar com aumento de produtividade dentro da sua lavoura. Se eu estiver falando muito rápido, você deixa no comentário aqui que eu dou uma pisada no freio, é porque é muito conteúdo mesmo. E para a gente finalizar dentro do nosso cronograma, né, 40 minutos, 50 no máximo, eu estou dando uma aceleradinha aqui. E qualquer dúvida que você tiver também, pode deixar a pergunta aqui que a gente vai conversando no decorrer da aula. Seguindo o calendário de aplicação, né? Quando eu devo aplicar? Isso vai variar muito da fase da cultura, se é uma lavoura de formação, se é uma de produção, se é uma lavoura que passou por alguma poda. Você vai ter que fazer essa diagnose da sua lavoura, né, de acordo com o estado que ela está, e assim você vai definir o manejo nutricional. E eles variam muito, né? Uma lavoura recém-plantada é diferente a adubação de uma esqueletada, que é diferente de uma recepada, que é diferente de uma que foi esqueletada e vai ser colhida no próximo ano. São manejos distintos. Então você não pode aí comprar uma formulação única de fertilizante para a propriedade toda, sendo que você tem dentro da sua lavoura talhões diferentes. O que vai definir a forma a necessidade da adubação não é a dose de determinado fertilizante já formulado, mas sim formulações específicas para cada necessidade que você tenha dentro da sua lavoura. E aí, completando esses tópicos, né? Como eu devo adubar? Primeiramente, vai de acordo com a realidade da sua propriedade. Alguns têm equipamentos acoplados no trator que fazem a adubação dentro da lavoura. Outras realidades já não possuem, né, esses equipamentos, é feito de forma manual, a lanço, utilizando aí uma canequinha, né? Quem nunca adubou com uma canequinha, que joga a primeira pedra. Então ela deve ser realizada o plantio, né, no sulco, na cova. Você não vai precisar espalhar fertilizante para o terreno inteiro para depois fazer o preparo do solo. Você vai preparar e a hora que você for fazer o sulco de plantio ou a cova, aí vai variar da forma que você for fazer o plantio, você adiciona o fertilizante nesse momento, previamente de adicionar a muda, inserir a muda no solo, né? Já em uma realidade de uma lavoura que já está implantada, é realizada a cobertura, que é feita a lanço, e na projeção da copa ali, você vai pegar o rumo da saia da planta ali e jogar esparramado de baixo. Não é para fazer um montinho, porque ele vai ter dificuldade de fazer a penetração no solo, a diluição dele vai ser um pouco mais comprometida também, além de você correr o risco de salinizar ou acidificar aquele pedacinho ali, e onde isso acontece tem morte de raízes. Então é necessário que seja bem espalhado ao redor de toda a planta, e não somente de um lado só. Há muita gente se via, né, que adubar de um lado só, como é que era mesmo? Quando aduba de um lado só, carrega de um lado só, né? Isso não tem nada a ver, porque os vasos da planta é um que manda para a planta toda, mas você tem raízes dos dois lados, né? Então é necessário que você faça a adubação nos dois lados da planta. E aí,
quando se trazendo, né, para a realidade onde a gente faz a compra de alguns fertilizantes já formulados, a gente tem aqui alguns, né? O 2520, conhecido aí na cafeicultura há muito, né? Acredito que é muito difundido até hoje a utilização dele. 414-8 quando a gente fala em uma adubação de plantio. O 32002, que nada mais é do que o nitrato de amônio. Ele tem esse doisinho aqui de potássio, podendo ser adicionado fósforo também, por conta que o nitrato comercializado puro é proibido, por conta aí da galera que gosta de explodir as coisas. E aí então eles adicionam outros elementos para dificultar, né, a utilização com essa finalidade. E aí outras formulações, como essa aqui 0,18,0, que é o super simples, que é bastante utilizado na cafeicultura também. E aí, o que significa isso, né? Esses muito de números aí. Muita gente aí faz aplicação há 30 anos aí do 2520, mas não sabe o que significa essa numerologia, né? Isso é a porcentagem de cada elemento que tem dentro desse fertilizante. Se você compra lá 1 tonelada do 2520, você vai ter 400 kg de nitrogênio, 50 de fósforo, 20 de potássio, e aí você vai manejar, né, de acordo com a necessidade da cultura e a produtividade esperada. E um adendo, né, dentro dessa formulação 2520 ser tão utilizada é por conta da necessidade tanto de nitrogênio quanto de potássio do café ser bastante semelhantes. Ele extrai uma planta que extrai muito potássio, além do nitrogênio que é utilizado na sua maior parte para vegetação da parte aérea. E aí o grão ele tem a extração muito grande do potássio. E aí são bem parelhos esses números, né? E aí por conta disso se adotou na época lá essa formulação e veio que culturalmente sendo utilizada no decorrer dos anos e até hoje está, digamos assim, calacrada, né, no perfil do produtor. Raramente você encontra algum que não faz a utilização de uma formulação como essa, né? E é muito por conta do costume também, porque pode ser que dentro da sua análise de solo ele esteja apresentando um número alto de potássio, um teor elevado, e aí você não precisa fazer esse 20 aqui, né? Às vezes você fazendo um 20,010, bater um super simples no meio aqui, pode sair mais barato para você e você não tem a necessidade de fazer o 2520, que tende a ser mais caro também. Além do fato de que você adicionando um teor maior de potássio, e como os fertilizantes potássicos aqui no Brasil são majoritariamente à base do cloreto de potássio, você pode estar salinizando o teu solo, que ele tem cloro na composição dele, né? E aí o índice salino pode vir prejudicar até mesmo a absorção de água, queima de raízes e em alguns casos aí até a senescência e morte das plantas. Então é muito importante que você tenha o controle, principalmente da análise de solo, para não fazer superdosagens de fertilizantes, para não correr o risco de jogar dinheiro fora e, em contrapartida, reduzir
a produtividade da sua lavoura. Então, se atente a isso sempre que você for receber, né, uma recomendação de fertilizante de adubação. Dentro dos macronutrientes, tem esse nome aqui por conta da quantidade de cada elemento que eu tenho em 1 kg de planta. Se você pegar um pé de café lá, moer ele lá, secar e tirar a matéria seca, fazer uma análise, ele vai ter, a cada 1 kg vai ter gramas desses elementos aqui. E aí quando a gente traz para micro, é miligramas por quilo. Então todos são importantes, mas cada um dentro da sua quantidade. E aí dentro dos macros a gente tem nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. A gente vai dar um pulinho sobre cada um deles e explicar também sobre cada porcentagem que os variados tipos de fertilizante com esses elementos têm. Alguma dúvida até agora? Certinho? Tá me entendendo? Se surgir alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário, a gente vai batendo um papo. Estou com o chat aberto aqui, então sinta-se à vontade para perguntar. Dentro dos fertilizantes nitrogenados, a gente tem a ureia, não só como a que detém a maior porcentagem de nitrogênio, mas por também ser um elemento barato em comparação aos outros. Às vezes uma tonelada de ureia é mais barata do que qualquer um desses outros abaixo aqui, e ela tem uma porcentagem de nitrogênio maior do que todos eles também. Porém, o problema da ureia é que ela é altamente volátil. Trazendo aí para um contexto da cafeicultura, se você fizer a aplicação da ureia em um solo que tem uma grande e espessa camada de palhada, você vai precisar de pelo menos uma lâmina de 20 milímetros para que essa ureia seja incorporada no solo. Então, se você tem uma irrigação por aspersão, beleza, maravilha. Apliquei o fertilizante, já entra com a irrigação e esse fertilizante é incorporado no solo. Agora, se você está fazendo essa aplicação em uma lavoura de sequeiro, é muito importante que você se atente principalmente a previsões de chuva. Então, é claro que as previsões muitas vezes não acertam. Fala que vai chover tanto, chove menos, fala que vai chover tanto, chove mais. Mas dentro dessas previsões, é interessante que você faça a aplicação da ureia em um dia que tiver uma previsão maior de 20 milímetros. Porque aí você vai ter 100% dessa ureia incorporada. Porque se ela não tiver essa quantidade de água, por exemplo, se aplicou, choveu 8 milímetros. O que vai acontecer? Parte dessa ureia vai ser incorporada no solo, porém, grande parte dela vai ser volatilizada, vai voltar para a atmosfera. E esse aí você não pega mais não. Pode pôr cerca, pode pôr uma sacola em cima do pé de café que não vai segurar esse fertilizante. E aí você vai ter economizado na hora de fazer a compra, mas aí vai perder no rendimento dela depois de aplicado. E a gente não quer isso, né? A gente quer ter o melhor aproveitamento desses fertilizantes.
E isso já não acontece nessas outras formulações abaixo aqui, né? Que aí tanto o amônio quanto o nitrato, eles não são voláteis, e aí eles conseguem permanecer ali no solo por um período maior, sem que ele volatilize. Porém, se você aplica e chove muito, corre o risco dele descer, 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 descer e ir lá para o Japão, nutrir as lavouras japonesas, porque o nitrogênio é um elemento muito móvel no solo. Então, se ele vê a água e a umidade ali, ele vai descendo. E se tiver raiz, glória, porque vai ter a lavoura nutrida, mas aonde não tiver, você vai ter perdido esse elemento também. Então é interessante você sempre atentar a previsões do tempo para não fazer essas aplicações nem com baixa previsão de chuva, mas também com altas previsões. Às vezes tem uma semana aí com previsão de 100, 120 milímetros, você procure fugir dessa semana. O map e o DAP aqui eu coloquei só por conta de cálculo na hora de você fazer o planejamento, porque esses elementos aqui eles são ricos em fósforo. E aí, dentro da formulação deles, eles têm uma taxa de nitrogênio. E aí, se você achar que compensa fazer a aplicação do MAP ou do DAP para fornecer o fósforo, aí quando chegar na hora de fazer o cálculo de nitrogênio, você já desconsidera esses números aqui. Desconsidera não, né? Soma junto para que não adicione nitrogênio a mais e você não venha a perder dinheiro na aquisição de fertilizantes. Trazendo para um exemplo aqui, se na hora da recomendação foram necessários 100 kg de DAP, na hora de você fazer a conta do fertilizante nitrogenado, você já tem que considerar que vai ter 17 kg de nitrogênio na recomendação. E aí, se você tiver uma recomendação de 300 kg de nitrogênio, por exemplo, você vai fazer a aplicação somente de 283, porque 17 já está ali provido do DAP. Já no fósforo, o fósforo a gente tem um problema grande aqui no Brasil, que são os nossos solos, né? Por conta das cargas variáveis, nosso solo é faminto de fósforo. E aí, quando você faz a aplicação, quando muito, 30, 40% de eficiência você vai ter desse fertilizante. E aí isso você vai ter acesso de acordo com a análise de solo, para ver como que está as bases, como que estão as cargas desse solo, matéria orgânica elevada. Ajuda a aumentar também a disponibilidade desse fósforo no solo, mas em via de regra, a porcentagem que a planta absorve do fósforo que você adiciona é muito baixa. E aí dentro dos elementos dos fertilizantes fosfatados, a gente tem algumas opções. O superfosfato simples, que é aquele que a gente comentou lá naquela tela com várias formulações. O superfosfato triplo, o MAP e o DAP, que a gente viu também anteriormente, que tem o nitrogênio na composição, e o termofosfato, esse aqui mais utilizado para plantio, porque ele não é solúvel em água. Você vai aplicar ele
em cobertura, vai chover, 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 ele não vai solubilizar e a planta não vai conseguir absorver ele. Coloquei ele aqui mais para te mostrar que tem opções, mas pensando em cobertura não é indicado. E os mais indicados acabam sendo esses dois primeiros aqui, porque tem uma alta solubilidade e um valor de aquisição menor do que tanto o MAP quanto o DAP. E a gente vê aqui o super triplo, ele tem uma porcentagem bem parelha, né, com esses de baixo, que pensando em larga escala acaba sendo compensatório o super triplo. Super triplo também que é muito utilizado nas formulações prontas. Então se você pegar lá o 2520, geralmente, não estou dizendo que todas, mas geralmente o fósforo que é utilizado nessa mistura é provido do super triplo. E aí, dentro dos macronutrientes, o potássio, onde a gente tem o fertilizante mais difundido, que é o cloreto, não só por conta da alta porcentagem que ele tem de fósforo, de potássio, perdão, mas por conta do preço. Ele é muito mais acessível do que qualquer um dos outros listados aqui abaixo. Tem uma solubilidade legal, porém, pensando em café, o cloro presente no cloreto, ele reduz um pouco da qualidade do café. Então você que trabalha com cafés especiais, de bebida estreitamente mole, aí, a utilização do cloreto de potássio pode vir a prejudicar você. E aí é necessário que você entenda, primeiramente, o contexto da sua lavoura, uma análise detalhada do solo e busque por outras alternativas. Não precisa mudar drasticamente da água para o vinho. Eu uso cloreto, vou usar nitrato de potássio a partir de agora. Não, você pode equilibrar essas dosagens e buscar sempre uma saída que não vai ser tão onerosa e que não vai te prejudicar também, nem em qualidade, nem em salinização do solo. A gente tem aqui embaixo o silicato de potássio, onde o silício presente nesse fertilizante aqui possui ação benéfica para as culturas. Ele não é um elemento essencial, a planta consegue completar o ciclo dela tranquilamente se não tiver silício, mas quando a planta tem acesso a esse silício, ela age como uma barreira defensora de pragas. Então, trazendo aí para a nossa realidade do café, broca, bicho mineiro, terão aí uma barreira a mais para a entrada, né? Porque o silício ele forma como se fosse um caquinho de vidro ali na membrana da planta. E aí quando ele morde, ele tem o aparelho bucal dele danificado e aí compromete a entrada dele, tanto do bicho mineiro na folha quanto a broca no grão de café. Porém, o potássio dele é em torno de 10% também de silício. Você pode utilizar ele como complemento dentro da sua produção. Vamos ver se tem alguma pergunta. Por hora ainda vamos seguindo.
o cálcio, outro macronutriente. Dentro das fontes de cálcio, a gente tem aqui o calcário como a mais, com predominância maior, né? Tanto por conta da quantidade que ele tem disponível dentro do calcário, mas também por conta de preço. Então, uma tonelada de calcário dolomítico, por exemplo, ele vai ter entre 250 e 350 quilos de cálcio, muito mais do que até a própria cultura necessita, pensando em valores do cálcio, né? Porém, é barato a tonelada do calcário. Não sei quanto que pode estar na região sul aí, mas varia, né? Entre 300 e 700, 800 reais aí uma tonelada. E já se fosse fazer, utilizando, por exemplo, um nitrato de cálcio, só para suprir a planta com cálcio, utilizando esse nitrato, você iria investir aí muito mais. Então eu trouxe somente o calcário, porque é sim a fonte mais barata. E aí você vai fazer a definição também do calcário, qual você vai utilizar, né? Se é o dolomítico, o calcítico ou o magnesiano, baseado na necessidade do magnésio, onde cada um deles possui um teor de magnésio também. E aí vai variar de acordo com a característica dele. Dolomítico é onde tem a maior presença desse magnésio, acima de 12% ele é considerado dolomítico. Alguns ultrapassam a casa dos 30% até. O magnesiano, que está entre 5% e 12%, e o calcítico abaixo de 5%. Então, trazendo para um contexto onde seu solo ele tem um teor legal de magnésio, mas você precisa fazer a calagem, você faz a utilização desse calcítico, porque não vai sobrecarregar esse solo com magnésio, e uma alta presença do magnésio dificulta a absorção de cálcio e potássio também. Então é interessante você ficar de olho nesse amiguinho aqui, que não é Minas Gerais, é magnésio, o MG. Dentro dos macronutrientes, que são aqueles que possuem quantidades por quilo de planta, quantidades em grama, eu tenho o enxofre como último, né? E aí algumas das fontes dele, tanto o sulfato de amônio, que a gente viu lá no nitrogênio, que aí se você fizer a opção por a utilização desse sulfato, você já considera aqui que parte desse fertilizante vai te trazer enxofre também. E aí, caso você venha ter a necessidade de fazer a complementação do enxofre, você já considera que vai ter 22% provido do sulfato de amônio. Tem o sulfato de potássio também. Só um adendo, tudo que for sulfato é de enxofre. Às vezes a gente tem aí no dia a dia, né? Ah, vou sulfatar a lavoura, vou sulfatar o café semana que vem. E o sulfato que é aplicado hoje aí, né, que a galera fala, pode ser que nem tenha nada de sulfato. Sulfato é um derivativo aí do enxofre. E aí o sulfatar que a gente fala aí no dia a dia é a pulverização. Dentro do enxofre aqui também, eu tenho o gesso agrícola. Esse aqui é muito interessante você planejar fazer uma aplicação dele pelo menos
a cada 3 anos, porque ele, além da adição de enxofre, ele tem outras funcionalidades aí dentro do perfil do solo, que não vou entrar em detalhes agora, mas posteriormente podemos trazer uma apresentação específica aqui só do gesso agrícola. E o super simples também, né? Se lá no fósforo você optou por fazer a aplicação do super simples, você já pode considerar também que vai ter entre 8 e 11% do enxofre. E aí, quando você for fazer a complementação desse enxofre, você já considera esse valor aqui. Pessoal, como já estamos aí com 45 minutos de live e a gente não chegou nem na metade, eu vou encerrar por aqui e a gente dá uma continuidade na próxima semana. Deixa eu voltar aqui. A gente faz a continuidade desse assunto na próxima semana, porque se eu for falar isso aqui em 5, 10 minutos não vai ser proveitoso para você e, além de ficar confuso, pode te trazer mais dúvidas ainda. E aí, após eu trazer as fontes, né, dos micronutrientes, a gente vai montar simulações dentro tanto de macro quanto de micro, para fazer o planejamento nutricional da nossa lavoura. Então, se ficou alguma dúvida relacionada aos macronutrientes, às fontes que são utilizadas dentro da cafeicultura, você pode deixar aqui sua dúvida, principalmente aí você que vai assistir depois com mais calma. Já levanta suas dúvidas e pode trazer na semana que vem, onde a gente vai montar esse cronograminha nutricional. E por hoje acredito que seja só isso. Aqui na descrição do vídeo tem o link para você entrar no grupo do WhatsApp, onde a gente compartilha diariamente informações, não só sobre o canal, mas também da cafeicultura brasileira como um todo. Então, reforço aqui o convite, te espero lá. Será muito bem-vindo ter você nesse grupo conosco. Fique com Deus, que tenha uma semana abençoada, que seja de grandes conquistas para você. E nos vemos na próxima semana. Tchau.